Eu quero nessa oportunidade destacar a respeito de um texto que é que ele é muito expressivo, ele é muito importante para nós, principalmente quem é obreiro, quem trabalha, claro que para todos os cristãos, porque de fato vai destacar isso, mas principalmente para quem exerce alguma coisa relacionado à obra do Senhor, né? A questão de ministério na igreja. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 11, diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Existem algumas coisas que nós precisamos destacar aqui nesse texto. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e essa carta é uma carta doutrinária, né? E Paulo ele fundamenta aqui algumas coisas que nós precisamos atentar. Primeiro, ele vai abordar aqui a questão de Cristo como fundamento, e um fundamento que não pode ser substituído, né? E Paulo ele fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, né? Ou seja, Cristo é o fundamento e não existe outro que possa substituir este fundamento que é Cristo. Fundamento da salvação, fundamento da redenção, fundamento da santificação, fundamento da justificação. Então Cristo é o fundamento, Cristo é a firmeza, Cristo é a rocha. Cristo é a rocha que foi rejeitada pelos edificadores. Cristo é a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que aqueles que não se atentam tropeçam nela, como Paulo fala aos romanos, que os judeus tropeçaram na pedra, né? A pedra se tornou um escândalo para eles e eles a rejeitaram, tropeçaram nela porque eram desobedientes, e eles seriam condenados por estarem rejeitando a pedra que Deus havia posto por fundamento da salvação dos judeus. Então Paulo destaca aqui, primeira coisa que nós precisamos observar, que Cristo é o fundamento da igreja, é o fundamento do cristão, é a firmeza do cristão. Agora, outra coisa que Paulo vai abordar aqui é a questão das nossas obras, a questão de que nós edificamos, que nós produzimos obras, né? Uma coisa é certa, todo mundo produz alguma coisa, né? Todo mundo exerce uma função, e ele, dentro dessa função, ele pratica, ele constrói, ele edifica e ele produz obras. E Paulo ele vai fazer essa distinção entre as pedras preciosas, né? Aquilo que tem, aquelas obras que têm sustento, aquelas pedras que é solidificada, aquelas obras, né? Que têm sustentação, que têm peso, né? Que têm valor. E Paulo vai destacar a questão da palha, do feno e de madeira, aquelas obras que não têm valor, aquelas obras que não têm peso, aquelas obras que não têm muita serventia, né? E isso que Paulo vem destacar para nós. E o que é interessante é que essas obras, elas são fundamentadas em Cristo. O que nós queremos destacar aqui com esse texto? Nós entendemos que as obras que têm valor, elas são aquelas obras que Deus as prepara e nós a cumprimos. Tá? Nós exercemos, nós praticamos aquilo que Deus deseja que nós venhamos praticar. Essas obras têm valor, essas obras têm peso quando se faz para a glória de Deus. Já aquelas obras que não têm peso, aquelas obras que não têm valor, são obras que eu faço achando
que eu devo fazer, ou achando que eu estou certo, fazendo para a minha glória, fazendo para que o meu nome seja notório, para que eu esteja, né, em destaque e assim por diante. E Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, é interessante porque ele destaca que todos, falando para a igreja, devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo nós vamos receber o que nós havemos feito por meio do corpo, bem ou mal. Aqui, uma coisa que precisa ser destacada é que essa questão de mal, né, fazer aquilo que nós fizemos bem ou mal, essa questão de mal não está envolvendo pecado. Porque automaticamente alguém que está em pecado, alguém que pratica o pecado, que vive em pecado, não estará diante do tribunal de Cristo, mas sim diante do trono branco para julgamento e condenação. O julgamento, o tribunal de Cristo, ele é para a entrega, né, dos galardões, da recompensa, mediante aquilo que nós temos feito. Por isso que Paulo fala que essas obras de 1 Coríntios 3 passarão pelo fogo e o fogo a revelará. O que é interessante aqui é que isso nos dá um sentido de algo interno e não algo externo. Então, quando essas obras passam pelo fogo, o que vai revelar? Vai revelar qual era a intenção verdadeira. Se foi feita para a glória de Deus ou se foi feita para a minha glória. Se foi feita para que o nome do Senhor viesse ser glorificado, para que o reino viesse ser anunciado, para que a igreja viesse ser edificada, ou se fosse para que foram feitas para que eu viesse ter notoriedade, viesse ter prosperidade, viesse estar em destaque e assim por diante, né? Então, quando essas obras passam pelo fogo, o fogo revela qual foi a intenção de cada um ao praticar estas obras. Então, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo e receberemos por aquilo que havemos feito. Um outro texto que eu quero deixar aqui é Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Paulo também fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então continue trabalhando, continue exercendo, continue produzindo, mas faça tudo para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe.